100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7 em ponto. Hoje é terça, 10 de março de 2020 e vamos aos destaques do programa. Rio Paraíba do Sul continua baixando. Manifestação na BR-101 na tarde de ontem gerou engarrafamento na Tapera. Médicos farão coletiva para falar sobre greve em Campos. Dia Mundial do Rim será comemorado nesta quinta-feira. Bolsa volta a acentuar queda e recua mais de 11%. Fracasso de acordo entre OPEP e Rússia gera guerra de preços. Dólar operou em alta nesta segunda e, após intervenção do Banco Central, fechou a R$ 4,74, com alta de mais 2,34%. Arroba do boi gordo com ligeira baixa nesta segunda, sendo negociada a R$ 196,97, segundo o Rural Business. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal iniciou a semana cotada a R$ 80,13, com baixa de menos 0,96% ao dia. Mix Notícias. Vamos à previsão do tempo para hoje, que será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Temperatura no momento em 23 graus e máxima podendo chegar a 29. Mix Notícias. O Rio Paraíba do Sul, em Campos, segue baixando. Na manhã desta segunda-feira, o nível chegou a 7,89 metros, de acordo com a Defesa Civil. Em São João da Barra, o mesmo rio também baixou para 6,10 metros. Na região, outros municípios também registraram baixa nos rios. Em São João da Barra, a Força-Tarefa do Gabinete de Crise prossegue com ações emergenciais, visando coibir os danos provocados pelas chuvas e cheia do Rio Paraíba do Sul. Além do monitoramento do curso da água, foram realizadas limpezas no entorno das comportas e manilhas para facilitar o escoamento da mesma. A expectativa da Defesa Civil é que o Paraíba continue baixando, apesar da fase de maré alta, a chamada maré de lua, com pico às 2 da tarde e às 2 da manhã. Moradores do conjunto habitacional da Tapera 3 fecharam a BR-101 na altura do quilômetro 72 em uma manifestação no início da tarde de ontem, segunda-feira. Segundo a concessionária que administra a rodovia, foi formada uma retenção de 5 quilômetros em ambos os lados da pista. Os manifestantes alegam falta de iluminação, de médico no posto de saúde do bairro e transporte escolar. Para bloquear a rodovia, os moradores atearam fogo em pneus e galhos. Mix Notícias. O Sindicato dos Médicos de Campos, o SIMEC, realizará na noite desta quarta-feira próxima, dia 11, uma coletiva sobre a greve da categoria, iniciada no dia 18 de fevereiro. Os profissionais afirmam que a paralisação acontece devido ao descumprimento por parte da Prefeitura de um acordo firmado que resultou no fim da greve do ano passado e também a falta de condições de trabalho, de pagamento e de retirada de férias. O presidente do SIMEC explicou que, por hora, não houve nenhuma negociação com o poder público para o encerramento da greve. Os postos 24 horas estão funcionando normalmente. Se houve alguma dificuldade estrutural ou falta de médico, isso é coisa gerencial do município. Não é por conta da greve. A gente em nenhum momento quis prejudicar a população em termos de buscar atendimento necessário em momentos de dificuldade emergencial. Agora, as consultas previamente agendadas estão suspensas. Por mais um ano, a Associação Amigos do Rim vai celebrar o Dia Mundial do Rim, com atividades no shopping da cidade, esquina da 13 de maio, com Saldanha Marinho, das 9 da manhã às 3 da tarde. A ação faz parte da campanha Ame Seus Rins, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. A ação visa facilitar o acesso à informação sobre o risco das doenças renais e suas formas de prevenção. A associação presta gratuitamente suporte a pacientes com doenças renais através de atendimento multiprofissionais, com destaque para psicologia, nutrição e enfermagem. Atualmente, mais de 400 pacientes renais crônicos e seus familiares de Campos e região ganham orientação para ter melhor qualidade de vida em seus tratamentos. Mix Notícias.
A escalada de pânico que o coronavírus causou no mercado financeiro nos últimos meses foi amplificada com a guerra de preços do petróleo aberta pela Arábia Saudita contra a Rússia no último final de semana. Às 4 horas e 23 minutos da tarde de ontem, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações, operava com baixa de 12,28% aos 85.967 pontos. Pela manhã, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, acionou o mecanismo de circuit breaker, que é quando o Ibovespa, seu principal índice, caiu mais de 10% e as negociações foram interrompidas por 30 minutos para acalmar os operadores e evitar perdas adicionais aos investidores. Nos Estados Unidos, as principais bolsas também acionaram o circuit breaker, após queda de mais de 7% depois da abertura dos negócios. Os negócios ficaram suspensos por 15 minutos. Na tarde de ontem, os índices americanos recuaram mais de 7%. O tombo das bolsas e dos preços do petróleo veio após a decisão da Arábia Saudita de cortar o valor de venda do barril e indicar o início de uma guerra de preços entre os grandes produtores, na esteira do fracasso das negociações entre a OPEP e a Rússia sobre o tamanho da produção da commodity. A Rússia se opôs à proposta de cortes mais profundos na produção sugeridos pelos países da OPEP e disse nesta segunda-feira que o país poderia suportar preços do petróleo entre 25 e 30 dólares o barril por um período de entre 6 e 10 anos. Segundo a Agência Internacional de Energia, a demanda mundial de petróleo deve cair este ano, pela primeira vez desde 2009, devido à epidemia do novo coronavírus. Mix Notícias. A profunda queda nos preços do petróleo nesta segunda-feira, dia 9, representa mais uma incerteza para as receitas do governo em 2020. Com as contas públicas já pressionadas pela perspectiva de menor crescimento da economia, elevando as chances de contingenciamento para o cumprimento da meta fiscal. O orçamento deste ano, enviado pela equipe econômica e aprovado pelo Congresso Nacional, considerou o preço médio do barril de petróleo a 58 dólares e 96, destacou a Reuters. O Centro Brasileiro de Infraestrutura estima uma queda de 20 bilhões de reais na arrecadação do país com royalties e participações especiais, caso a cotação do petróleo caia para uma média de 40 dólares no ano. Os preços internacionais do petróleo estão despencando e isso pode afetar o custo da gasolina e de outros combustíveis no Brasil. Desde 2016, a Petrobras adotou uma política de paridade internacional para definir o preço da gasolina que vende às distribuidoras no país. Com isso, em tese, a estatal deve promover uma redução nos preços cobrados. Mas esse corte pode demorar a chegar às bombas, ou mesmo nem ser sentido pelos consumidores. A estatal se beneficiou muito quando o petróleo estava alto e agora, de alguma maneira, tem que ter uma contrapartida. Quando o petróleo cai, ela também tem que repassar para o consumidor o preço mais baixo. E isso deveria acontecer rápido, até para ela não ficar desmoralizada na política dela. Afinal, quando sobe, os aumentos são rápidos. Mix Notícias. A balança comercial registrou superávit de 1,040 bilhão de dólares no início de março, até domingo, dia 8, informou o Ministério da Economia nesta segunda-feira, dia 9. Na primeira semana deste mês, as exportações somaram 4,852 bilhões de dólares, valor 5,8% maior do que o registrado no mesmo período de março do ano passado. Já as importações totalizaram 3,812 bilhões de dólares, alta de 10,3% na mesma comparação. No acumulado deste ano, até 8 de março, a balança comercial registrou superávit de 2,462 bilhões de dólares, informou o Ministério da Economia. Isso representa uma queda de 54,3% frente ao saldo positivo registrado no mesmo período do ano passado. A Receita Federal informou que recebeu mais de 2,46 milhões de declarações de imposto de renda até as 11 horas de ontem, segunda-feira, quarto dia de entrega. Ao todo, são esperados 32 milhões de declarações, volume 5% maior do que no ano passado. De acordo com os números, a Receita tem recebido, em média, 34 mil declarações por hora. O prazo para o envio vai até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 30 de abril. O sistema da Receita Federal para receber as declarações funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada entre 1 e 5 da manhã. Mix Notícias.
O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira seu mais recente balanço sobre os casos do novo coronavírus. Os números apontam 930 casos suspeitos. Eram 663 casos suspeitos até o domingo, dia 8. 25 casos confirmados, mesmo número do levantamento anterior, e 685 descartados entre os 25 confirmados. 4 pacientes estão hospitalizados. O Ministério apontou que 3 pacientes têm hipertensão, 1 tem diabetes e 1 doença pulmonar. O secretário executivo do Ministério da Saúde explicou que os novos casos devem ser incluídos, mas eles não foram acrescentados já no atual balanço, que traz as informações relatadas pelas secretarias estaduais de saúde somente até ao meio-dia desta segunda-feira. A China anunciou nesta segunda-feira, dia 9, que registrou o menor número diário de casos pelo novo coronavírus desde o início de janeiro. Desde o começo da epidemia, o país tem um total de 80.904 infecções diagnosticadas. Na Alemanha, o país registrou 150 novos casos nas últimas 24 horas, totalizando 1.112 pessoas infectadas. A OMS declarou nesta segunda-feira que a ameaça de pandemia pelo Covid-19 é real. Por outro lado, a OTAN informou que irá manter seus próximos treinos militares internacionais. Mix Notícias. A queda na cotação do petróleo no mercado internacional pode causar um prejuízo de 2,3 bilhões de reais aos cofres do Estado do Rio por causa da perda de arrecadação de royalties e participações especiais neste ano. A projeção foi feita pela Gerência de Óleo e Gás da Firjan, a pedido de um determinado jornal. Para especialistas, a mudança no cenário indica que o governo fluminense terá mais dificuldades para cumprir os compromissos do regime de recuperação fiscal, programa de socorro da União, que vence em setembro. Serviços prestados ao público, como saúde e segurança, também podem ser afetados. Se a saúde das finanças dos municípios da Bacia de Campos já era delicada com as contínuas quedas dos repasses em royalties, agora tende a piorar com o monumental tombo na cotação do barril do petróleo, que neste fim de semana despencou para $30, a maior queda em 30 anos, em razão da falta de um acordo entre a Arábia e a Rússia na redução da oferta da commodity no mercado mundial. Enquanto isso, há 50 dias do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que questionam no Supremo Tribunal Federal a redistribuição dos royalties prevista na Lei 12.734/2012, estados produtores e não produtores trabalham em uma proposta de acordo. Mix Notícias. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, endureceu nesta segunda-feira as restrições na circulação em todo o território italiano para tentar conter a crise gerada pelo novo coronavírus. O país tem o maior número de casos do Covid-19 fora da Ásia. As medidas contra o novo coronavírus vão valer para toda a Itália a partir de hoje, terça-feira, até ao menos dia 3 de abril. Vou assinar uma medida que podemos resumir como fique em casa. Não haverá mais zona vermelha na península. A Itália inteira será uma área protegida, disse Conte. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou nesta segunda-feira que subiu para 8 o número de casos confirmados do novo coronavírus, 6 deles na capital, 1 em Barra Mansa e outro em Niterói. Ao todo, 123 suspeitas são investigadas no estado. Na região norte fluminense, apenas o município de Conceição de Macabu acompanha um paciente e aguarda a liberação do resultado do exame. No Brasil, 25 pessoas estão infectadas e outras 930 com suspeita, segundo o Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a ameaça de pandemia é real e que os países devem endurecer as restrições para tentar conter a circulação do vírus. Mix Notícias. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campos deve apresentar ainda esta semana um recurso solicitando novamente o bloqueio de recursos da Prefeitura de Campos para garantir o pagamento atrasado de 2 salários e de 2 13º da parte dos funcionários da rede contratualizada pelo SUS. Em fevereiro, a juíza Maria Cândida Rosmaninho Soares, da 4ª Vara de Trabalho de Campos, havia determinado o bloqueio de R$ 6.674.221 para pagar os servidores do Hospital dos Plantadores de Cana, mas a Prefeitura de Campos recorreu da decisão e o montante foi desbloqueado.
O IBAMA aplicou no ano passado o menor número de multas por violações às leis de conservação desde 1995, disse a assessoria de imprensa do órgão ambiental federal nesta segunda-feira. A assessoria da agência disse que o IBAMA aplicou 12.296 multas por infrações ambientais em 2019, queda de 17% em relação ao ano anterior. O órgão não forneceu explicações para o recuo. Durante a sua campanha à presidência, Bolsonaro se mostrou um crítico do que chama de indústria das multas, que ele alega estar fora do controle e ter sido perpetuada pelo IBAMA. Enquanto isso, a destruição da floresta amazônica aumentou desde que Bolsonaro assumiu o cargo em 2019, como os desmatamentos atingindo o maior nível em 11 anos, de acordo com dados do governo. Ambientalistas afirmam que os pedidos do presidente para que áreas protegidas possam receber atividades agrícolas e de mineração incentivaram a extração ilegal de madeira e pecuária e também a especulação fundiária. Mix Notícias. Apesar de o Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, ter sofrido ontem sua maior baixa diária desde 1998, com uma queda de 12,17%, influenciado pela guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia e pela escalada de pânico com o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que as apreensões econômicas com o vírus estão sendo superdimensionadas. A questão do coronavírus também, no meu entender, o poder destruidor desse vírus, então talvez esteja sendo potencializado até por questão econômica, afirmou o presidente. A opinião de Bolsonaro sobre o coronavírus foi proferida no momento em que o presidente argumentava que a economia do país estava indo bem. As principais bolsas da Europa operam em alta de mais de 3% hoje, terça-feira, dia 10, esboçando uma recuperação após uma segunda-feira de perdas globais, contaminadas pelos efeitos do novo coronavírus na economia mundial e pelo forte tombo no preço do petróleo. Já os preços do petróleo eram negociados em alta de mais de 6%, após tombo de quase 25% na véspera. Por volta das 7h05 da manhã de hoje, os contratos futuros do barril de Brent subia 6,17% na venda, enquanto o barril WTI nos Estados Unidos tinha alta de 6,84%, segundo dados da Bloomberg. Mix Notícias. O deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, entregou no fim da tarde desta segunda-feira o relatório do projeto de lei do Congresso Nacional, a PLN número 3, um dos 3 que tratam do orçamento impositivo encaminhados pelo governo federal na última semana. O PLN número 3, bem como os 2 anteriores, faz parte do acordo que manteve os vetos presidenciais sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias na última sessão conjunta do Congresso Nacional. A previsão é que os projetos de lei sejam votados nesta terça-feira, hoje, dia 10. O texto alterado, a LDO, transformando 9,59 bilhões de reais de emendas do relator geral do orçamento em gastos não obrigatórios do Executivo. Além disso, repassa um crédito suplementar de 6,47 bilhões de reais ao Ministério da Saúde, mais precisamente para atender a demanda de procedimentos cirúrgicos no estado do Ceará. Entra em vigor hoje, dia 10, a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que regulamenta a fabricação, importação e comercialização de produtos derivados da cannabis para fins medicinais. A norma foi aprovada em dezembro do ano passado. A íntegra está disponível no site do órgão. O produto estará disponível somente em farmácias sem manipulação e em drogarias. Para a compra, o paciente deverá ter uma receita fornecida exclusivamente por um médico. Os produtos devem ter teor de THC de até 0,2%. Acima desse patamar, o uso só poderá ser prescrito a pacientes terminais que tenham esgotado outras formas de tratamento visando a cuidados paliativos. A entrada no mercado só poderá ocorrer mediante autorização da agência, que avaliará os pleitos de laboratórios e empresas com vistas à atuação nessa área e fornecerá uma autorização sanitária e não um registro permitindo a oferta. Mix Notícias. Hoje, terça-feira, tem brasileiros na Libertadores da América. Pelo Grupo B, o Palmeiras em casa recebe o Guarani do Paraguai às 9h30 da noite na Arena Palmeiras. Já o Santos, que está no Grupo G, enfrenta o Defensa e Justiça às 7h15 da noite na Vila Belmiro. Esse é o segundo jogo de ambas as equipes que venceram seus jogos de estreia fora de casa.
E pela terceira fase da Copa do Brasil, também hoje, o Botafogo encara o Paraná às 7h15 da noite no Engenhão. E a Seleção Brasileira Feminina de Futebol, em seu último amistoso pelo Torneio da França, enfrentará o Canadá hoje às 3 da tarde em Calais, novamente com modificações na escalação. A técnica Pia voltará a fazer testes na equipe. O amistoso terá portões fechados, seguindo as recomendações das autoridades locais por precaução contra o coronavírus. Mix Notícias. Equipes do Ministério Público Estadual, a MPRJ, e da Polícia Civil cumprem desde o início da manhã mandados de busca e apreensão devido à investigação que apura a criação de um balcão de negócios na Prefeitura do Rio para a liberação de verbas a empresas mediante pagamento de propina. O prefeito Marcelo Crivella é alvo da investigação, razão pela qual as ordens de busca e apreensão foram dadas pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio, Rosa Maria Helena Guita. Entre os 17 alvos da operação de hoje estão a sede da Rio Tour, na Barra da Tijuca, e as residências do presidente da entidade, Marcelo Alves, e de seu irmão, Rafael Alves. Apontada como uma das contas no Instagram usadas para a disseminação da fake news e ataques a adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro, a página Snapnaro foi editada por seus administradores na rede de computadores do Senado entre fevereiro e maio de 2019. É o que revelam dados encaminhados pela rede social à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI das Fake News, no Congresso. A página foi citada no depoimento da deputada Joyce Helsmann, do PSL de São Paulo, ex-líder do governo Bolsonaro no Congresso, ao colegiado em 4 de dezembro de 2019. No mesmo dia, poucas horas depois do fim da oitiva da parlamentar, a conta foi apagada. A página havia sido criada em maio de 2017. Segundo o documento enviado pelo Facebook, dona do Instagram, o autor se chama Arthur da Mota. A empresa não informou o CPF do usuário. Você ouviu Mix Notícias. Mix.